Curve a sua cabeça onde você está. Vamos orar pela revelação da palavra de Deus. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estarmos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, e nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor fale no nosso coração. Tua palavra diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Senhor, faz de novo, abre o nosso coração. Ó Deus, coloca essa fé, a fé é um dom que vem do Senhor. Coloca essa fé no nosso coração para nós recebermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Não apenas recebermos a Tua palavra, mas praticarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós invocamos Espírito Santo, o espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, eu quero ler só um versículo com você, Mateus, capítulo 19, o versículo 26 diz assim: Jesus, fitando neles, nos discípulos, fitando neles o olhar, presta bem atenção nisso aqui. Jesus fitando neles o olhar. Não sei se você percebe uma ênfase, não é? Jesus chama a atenção dos discípulos. Tem um olho no olho aqui, não é? Porque o que ele vai falar e o que ele vai dizer, o que ele vai fazer é muito importante. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, queridos? Então, irmãos, eu creio que Jesus chamou o discípulo para uma conversa muito franca. É isso que ele quer fazer com a gente hoje à noite. Amém? Ele olhou dentro dos olhos deles e disse para eles: olha, isso é impossível para vocês, para os homens, mas para Deus nada é impossível. Então, irmãos, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Nós precisamos olhar as nossas circunstâncias na perspectiva de Deus. Amém? Porque, irmão, se a gente olhar para as nossas circunstâncias só na nossa perspectiva, a gente vai achar que é impossível. A gente vai dizer: não tem como, é impossível, não vai dar jeito, não tem solução. O que Jesus está dizendo: gente, olha para mim, olha nos meus olhos, olha aqui. Vocês têm que olhar a vida com fé. Vocês têm que olhar a vida de vocês, as circunstâncias de vocês, com a perspectiva de Deus, porque eu sou homem igual a vocês, e eu sou exemplo para vocês. Eu não atravesso parede, eu sou um homem que passa as dificuldades que vocês passam, então eu olho para as minhas circunstâncias com a perspectiva do meu Pai. Então eu considero que tudo é possível para o meu Pai. Quem está começando a me entender? Amém, queridos? Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Nós precisamos rever a nossa vida, a nossa história, mas a gente tem que olhar com os olhos de Deus para a nossa história, ok? Eu acho que isso é tão sutil, gente. Deus falou isso tão no meu coração essa semana, que isso é tão sutil que um cara que é o precursor de Cristo, que é o João Batista, é o cara que foi enviado para anunciar que Jesus estava chegando. Pensa um faixa preta, pensa um cara super espiritual, que é o João Batista, mas quando ele foi preso, e as coisas começaram a dar erradas, e o João Batista começou a ler a história dele numa perspectiva meramente humana, ele pegou os discípulos dele e pediu para eles falarem com Jesus: olha só, és tu aquele que estava para vir mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Ou seja, o próprio João Batista. Então isso é muito sutil. Se a gente desconectar, se a gente começar a olhar a vida só numa perspectiva meramente humana, irmãos, a gente vai cair, a gente vai sucumbir na incredulidade. Nós somos seres espirituais. Tem o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que olhar para a vida como Deus olha para a vida. Amém, queridos? E aí, quando os discípulos do João Batista chegaram lá, olha, o mestre mandou perguntar para o Senhor se o Senhor é mesmo o Messias ou nós temos que esperar outro, porque o negócio está pegando, tem um monte de coisa dando errado aí, e o Senhor já está aqui. Como é que é esse negócio? Olha a resposta de Jesus, Lucas 7:22. Ide,
Anunciem a João Batista o que vistes e ouvistes, a perspectiva de Deus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. O que ele está dizendo? Avisa para o João Batista que o sobrenatural está entre nós, que Deus está entre nós, mortos estão ressuscitando, leprosos estão sendo curados, milagres estão acontecendo, Ele está aqui. Diga para o João não olhar a vida dele só humanamente, diga para o João olhar para a vida dele na perspectiva de Deus. Irmãos, essa semana eu li uma história real de uma médica, eu achei tão interessante. Nós precisamos, o meu tema com vocês é o Deus do impossível, vocês sabem, mas eu quero falar sobre a gente precisa, irmão, considerar o milagre, não é? A gente está muito assim, não, naturalmente é isso aqui, ó. Não, isso aqui é impossível, não. A gente precisa pensar como criança, não é? Jesus não disse isso, olha, se vocês não forem como criança, vocês jamais vão experimentar o reino. Vocês têm que acreditar como a criança acredita. Viu como a criança acredita, né? E eu estava lendo essa história dessa médica. Eu achei tão linda a história dessa médica. É a doutora Ellen Roosevelt, alguma coisa assim. Ela é inglesa. E ela é missionária no Congo. E ela estava contando que uma noite terrível, pensa, irmãos, é um sistema de guerra, né? Não tem infraestrutura, não tem tecnologia, não tem nada. E uma moça estava tendo bebê, e aí fizeram tudo o que podiam, mas perderam a moça, morreu a moça. E aí o bebê nasceu, mas a moça morreu, e ela tinha uma menininha de 3 anos também. Então estava lá a menininha de 3 anos, não é? Só chorando, com saudade da mãe, não entendia nada do que estava acontecendo, e aquela bebezinha recém-nascida, eles não tinham como aquecê-la, porque as noites eram muito geladas naquela época do ano, e o dia extremamente quente. E não tinha recurso para esquentar, tinha incubadora, nada disso. Eles usavam uma espécie de uma bolsa de água quente. E para completar, naquele dia, aquela bolsa tão velha, estourou e não tinha mais como aquecer. Aqueceram o bebezinho próximo de uma lareira, e orando para que o bebezinho sobrevivesse até o dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, a médica foi para o orfanato, e ela reuniu as crianças e contou toda a história, e falou da necessidade. Gente, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos pelo menos de uma bolsa de água quente, essa bebê não vai aguentar, não é? E aí contou também da menininha de 3 anos que estava lá. E uma menina de 10 anos, que era uma das órfãs, começou a orar ali, né? Ela disse assim, e ela orando assim com tanta paixão, com tanta fé. É isso, irmãos, fé de criança. Olhar para a nossa história numa perspectiva sobrenatural, divina, não só humana. Senão, irmão, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente é igual a todo mundo. Então, aquela criança começou a orar e falou assim, Senhor, nós precisamos de uma bolsa de água quente, mas não pode ser para amanhã. Essa criança não vai aguentar. Tem que ser hoje. Acho que a médica até abriu o olho, né? Meu Deus, que criança. Como que vai? Há 4 anos que a missão não manda nada para nós aqui, ela pensou, a médica, né? Aí ela disse, Senhor, e quando o Senhor estiver providenciando essa bolsa de água quente, manda também uma boneca nova para a mocinha de 3 anos, para a menininha de 3 anos, para que ela se sinta que o Senhor a ama. Irmão, essa médica só chorou ali, né? E pensou, meu Deus, a fé de uma criança. Quando a médica foi chegando em casa à tarde, ela viu um caminhão saindo ali já, né? E ela viu o caminhão saindo e deixou umas caixas ali. Ela nem teve coragem de abrir. Ela só começou a chorar e se tremer toda. Aí ela mandou chamar os meninos do orfanato tudo. Ela disse, eu vou abrir junto com eles. Eu estou toda arrepiada. Aí, diz que eles foram abrir. Todo mundo junto foi abrir as caixas. Irmãos, a médica não podia acreditar. Uma das primeiras coisas que ela encontrou, a bolsa novinha de água quente. Quando a menina que orou viu, ela disse, então Deus também mandou a boneca, pode procurar. Irmãos, e eles
derrubaram tudo ali no chão, jogaram tudo no chão e acharam a boneca nova que ela pediu. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: olhem para mim, olhem para mim. O que é impossível para vocês é possível para Deus. Olhem para a vida dessa maneira. Irmãos, nós temos que ser como Josué. Imagina o Josué. Olha como que os antigos, os heróis da fé eram. E nós vamos perdendo essas coisas. O Josué está lá lutando uma guerra impossível, né? Uma guerra impossível. Israel lutando contra 5 nações. E estava ficando escuro. E aqueles países ali, aqueles povos ali, conheciam bem o território. Olha a oração do Josué. Sol, para sobre Gibeão. Lua, detenha-te sobre o vale de Aijalon. Que loucura! O cara mandou o sol parar. Mandou a lua parar para que ficasse mais claro. Sabe, irmãos, é assim que o crente tem que pensar. Ele não tem que pensar só humanamente. Isso não é fé. E aí, irmãos, a Bíblia diz que, Josué 10, 14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. A coisa acontece com a gente não tem a coragem de orar. Alguém adoece, a pessoa não tem a coragem de orar por cura. E Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Alguma coisa acontece na nossa vida financeira. Não, a gente corre feito um frango sem cabeça para resolver a situação com um empréstimo, ou seja, lá de outra maneira. Mas a gente não pede para Deus. A gente não chama o Deus do impossível. Jesus diz: gente, olha para mim. Vocês são meus discípulos. Olhem para mim. O que é impossível para vocês é possível para Deus. Fé de criança. Nós precisamos voltar para isso. Irmãos, o Espírito pega na mão do Ezequiel 37, e vem sobre o Ezequiel e leva o Ezequiel para um vale cheio de ossos secos. E aí ele fez o Ezequiel andar ao redor daquele vale. Era um verdadeiro cemitério ao ar livre. Soldados que morreram e secaram, mortos ali, ossos espalhados. E aí uma pergunta do Espírito Santo para o Ezequiel 37, 3. Então me perguntou o Espírito: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que você acha, Ezequiel? Pensa, o crente natural, o crente que só pensa humanamente. É lógico que não. Você já viu osso voltar a viver? Não dá, chefe. Mas Deus precisa, irmãos, que a igreja dê uma resposta diferente. Deus precisa que a igreja volte a acreditar como criança. Volte a acreditar num Deus que nasceu de uma virgem. Volte a acreditar na ressurreição. Volte a acreditar no sobrenatural. Quem está me entendendo? Então o Espírito Santo faz isso com Ezequiel. Ezequiel, é possível? O que você acha, filho? Esses ossos podem voltar a viver? Resposta errada de Ezequiel: Senhor, tu sabes todas as coisas. Acho que ele respondeu como a maioria de nós responderia. E aí eu penso que o Espírito Santo disse: não, resposta errada. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza a esses ossos. Diz para eles: ossos secos, voltem a viver. Quem está comigo aqui? Aí o Ezequiel começa a profetizar. Ossos secos. Eu imagino que ele falou bem baixinho no começo. Ossos secos, voltem a viver. Sabe quando Josué deu a ordem para o sol e para a lua? Eu acho tão incrível isso. Pode ver na sua Bíblia, Josué 10. Né? Você pode ver na sua Bíblia. O Josué não falou baixinho não, irmão. Ele reuniu, foi todo o exército e deu um grito: sol, pare sobre Gibeão. Lua, detenha-te sobre o vale de Aijalon. Pensa a vergonha que esse cara passaria se não desse certo. Fé de criança. Ele considera o Deus que tudo pode. O Deus que para ele nada é impossível. O Deus que criou o universo com uma palavra só: haja luz. O Deus que sustenta esse universo com uma palavra. Ai, irmão, ele pode todas as coisas.
Nós temos que voltar a acreditar como criança. Amém? Agora, deixa eu conversar com você aqui uma coisa bem prática. Nos evangelhos, Jesus fez 35 milagres. Não tem nem por que falar desses 35 milagres um por um, vocês conhecem todos eles. Mas, irmãos, é interessante isso. Escuta o que eu vou te falar. O João disse, em João 21, 25, que muitos outros milagres foram feitos por Jesus. Mas ele disse que se eles fossem escritos um por um, eu creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escreveriam. Ele disse isso. Mas foram registrados para nós 35. Agora preste atenção, eu quero que você guarde só esse versículo que eu vou ler agora. João 20, 31. Mas esses aqui que foram escritos, que nós conhecemos, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que nós precisamos ler e decorar e guardar esses 35 milagres, porque eles são muito abrangentes. Esses 35 milagres, você pode classificá-los, e você vai abranger todas as áreas das suas necessidades humanas. E nós precisamos ler muito esses milagres. Então, eu quero te mostrar rapidamente que hoje a gente vai fazer alguma coisa especial. Deus colocou assim no meu coração hoje, para que eu chame o presbitério da igreja hoje à noite aqui, os pastores, e a gente vai orar e abençoar e profetizar sobre a vida de vocês, nessas 5 áreas que Jesus operou milagres, ok? Então eu vou passar bem rápido aqui, só para fortalecer a sua fé. Só nessas 5 áreas que nós temos necessidades básicas, que foram as áreas que Jesus operou esses milagres, olha o que o João disse: esses milagres que foram escritos para vocês, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Para que servem esses milagres? Amém, queridos? Para que vocês tenham vida em seu nome, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Nós temos que olhar para a nossa vida, irmãos, como crianças de novo. É possível, vai acontecer. Porque eu creio no Deus do impossível. Para mim é impossível, mas para o Deus do impossível é possível. Fé de criança. Amém, queridos? E a gente vai ver grandes milagres. Então, a primeira área, na área financeira, não é? Eu acho muito tremendo, irmãos, olha só. Primeiro, na área financeira, o Pedro em crise para pagar os impostos dele. Não tem dinheiro, não tem de onde tirar. São 4 dracmas, era muito dinheiro para o Pedro. Ele chega com Jesus e conta a necessidade dele. Olha o Deus do impossível. Para o Pedro era impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, Jesus disse para ele assim, em Mateus 17, 27, vai ao mar, Pedro, lança um anzol. Jesus não mandou ele pescar com rede. Quem está comigo aqui? Um anzol. Olha, um anzol. Pensa que é uma coisa muito cirúrgica, né? Oh, Deus, faz de novo. Não é? Faz de novo, sabe? Eu não preciso ficar correndo feito frango sem cabeça, não é? Jogando a rede desesperadamente. Não. Se ele tiver no negócio, se eu confiar nele, um anzol, ele disse, joga um anzol, e você vai pegar um peixe. Não é um monte de peixe, vai ver se está lá a moeda. Um anzol e um peixe. E dentro desse peixe vai ter uma moeda de ouro, que vai valer um estáter, que vai pagar o meu imposto e o seu imposto certinho. Vai suprir exatamente a sua necessidade. Esse é o Deus do impossível. Amém, irmão? Lá vai o Pedrão, talvez ele pensou na rede. Eu sou bom de rede, não. Ele falou um anzol. Ele falou um peixe. E ele disse mais, o primeiro que vier. O primeiro peixe que vier vai trazer a sua necessidade. Só um crente para dar um grito assim, glória a Deus! Ai, irmão, eu tenho sentido tanta falta disso. Sabe, assim, uns crentes meio doido, meio pentecostal. Sabe, que se empolga com esse Deus todo-poderoso. Uns crentes, amém. Uma palma silenciosa.
o Deus que tudo pode. Eu tenho uma necessidade financeira, vou com Deus, Senhor. Eu preciso de algo cirúrgico. Eu preciso de uma intervenção tua. Eu só preciso dessa quantidade de dinheiro. O que é que você vai fazer? Um peixe, um anzol, o primeiro que vier. Ele vai, e está resolvido. Lá vai o Pedro, ele resolveu. Sabe, irmão, era impossível para o Pedro, para Deus era possível. Irmão, de novo Pedro, uma noite toda pescando, não consegue pegar nada. Jesus libera uma palavra: Pedro, lançai a rede do outro lado, uma palavra. Senhor, eu tentei a noite toda do meu jeito, eu não consegui, é impossível para mim, mas é possível para Deus. Segundo a tua palavra, porque o Senhor disse, irmão, basta uma palavra dele para a nossa empresa, basta uma palavra dele para os nossos negócios, basta uma palavra dele, irmãos. E lá vem, foi uma quantidade de peixe tão grande que o Pedro teve que chamar todos os companheiros em volta, todos que encostaram lá, saíram com o barco quase para afundar. Irmãos, prosperidade é isso, prosperidade é ter para dar. Quando a prosperidade nos alcança, nós vamos abençoar as pessoas, aleluia. Esse é o Deus que tudo pode, esse é o Deus do impossível. Para o Pedro não tinha como, mas para Deus é possível. Agora tem que ter uma criança para acreditar numa loucura dessa. Tem que ter um menino barbudo que pega um anzol e vai no rio e tem a coragem de jogar só aquele anzol. E esperar que vai vir um peixe que vai trazer o dinheiro para pagar o imposto dele. Isso é a fé da criança. Eu penso que quando Pedro jogou o anzol, Deus riu. Esse cara vai prestar. Esse cara vai dar certo. Sabe, quando Pedro foi e lançou as redes do outro lado, sabendo da experiência humana que deu errada, ele estava tendo a fé de criança. Ele estava tendo a fé de criança. Sabe, irmãos, é isso. Então, em primeiro lugar, pastor, vida financeira. Vida financeira. Então, ele está pronto para fazer os milagres financeiros se nós agirmos como crianças de novo. Amém, queridos? É impossível para você, para ele é possível. Segunda área, quando tudo dá errado, quando tudo morre, eu falo que é a área da ressurreição. Jesus operou 3 ressurreições. E é interessante quando a gente vê as ressurreições, parece que elas foram seguindo assim uma crescente, não é? A primeira ressurreição foi a filha do Jairo. Ela nem teve velório. Ela tinha acabado de morrer quando Jesus chegou na casa. Talvez ela estivesse vestida com a roupinha dela ainda. Talvez ela nem tinha aquelas características de uma pessoa morta ainda. E aí Jesus entra ali e ressuscita aquela menina. A segunda ressurreição já foi diferente. Já era o filho da viúva. A Bíblia diz que ele já estava no caixão, seguindo para a sepultura. Então ali já tinha uma característica, talvez um cadáver terrível, talvez um caixão fechado, talvez nem a própria mãe tinha coragem de tocar no menino. Jesus pegou na mão da menina. Ela estava na cama dela. Agora, a terceira ressurreição é do Lázaro. Nem a própria família, quando Jesus diz, abram, tirem a pedra, a própria Marta disse, não, mestre, já é de 4 dias, já cheira mal, ninguém queria mais nem conversa com aquele morto. Mas, irmãos, Jesus ressuscitou os 3. Agora, é interessante que quando o Jairo chega perto de Jesus para pedir, alguém já aproxima do Jairo e diz, Jairo, não incomode mais o mestre. Já era, ela morreu, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem, mas ainda tem jeito para Deus. Você que está me ouvindo hoje à noite, tem alguma área da sua vida que morreu? O casamento morreu? Eu quero te dizer que se você tiver uma fé de criança, o seu casamento pode ressuscitar, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que ressuscita o morto que acabou de morrer, o morto que está indo para a sepultura e o morto que cheira mal. Ele é o Deus do impossível. O que foi que morreu na sua vida? Morreu a minha empresa, pastor. Morreu o meu sonho. Então você está no lugar certo. Agora você tem que pensar como Josué. Sol, pare sobre Gibeão.
Lua, detenha-te sobre o vale de Ajalon. Você tem que ser igual aquela menina da nossa história. Deus manda um saco, uma bolsa de ar quente, de água quente, hoje, não é amanhã não, hoje. E quando o Senhor mandar, o Senhor lembra de mandar a boneca da menina também. E Deus olha para aquela menina e diz, oh, pelo menos uma crente, um crente. Pessoal, para tudo aí, vamos atender esse mistério. Sabe, pessoas que consideram, irmãos, o impossível de Deus. Terceira área que Jesus atuou. Então, primeira, financeira. Segundo, nas áreas do impossível, do que já morreu, do que já está morto, não tem mais jeito. E agora, a terceira área desses 35 milagres. Doenças incuráveis. Eu estou te falando que eu peguei esses 35 milagres, claro, eu não estou falando dos 35, não tem tempo, mas eu percebi que eles são classificados, dá para classificar. Então, olha, por exemplo, irmãos, 10 leprosos se aproximam de Jesus, Lucas 17, 12. Ao entrar numa aldeia, olha a fé de criança desses caras, gente. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritavam para Jesus, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por que eles faziam isso? Por que eles ficaram só de longe gritando? Porque se você lê na lei de Moisés, quando a pessoa, ela era diagnosticada pelo sacerdote, que ela tinha lepra mesmo, era lepra, então ela era obrigada pela lei a usar trapo, só trapo. Ela não podia usar outro tipo de roupa, só trapo. E ela deveria, se ela saísse em público, porque ela não poderia sair em público, ela deveria viver fora do arraial, mas se por alguma razão ela estivesse ali no território da cidade, ela deveria gritar bem alto. O que ela deveria gritar? Imundo, imundo, imundo. E não podia aproximar de ninguém. Pensa bem. Então, quando esses 10 leprosos viram Jesus, irmão, eu fico imaginando aquela cena, aqueles homens todos vestidos de trapo, porque era uma lei. Eles tinham que ser identificados pelo trapo, e eles deveriam gritar imundo. E eles pediram a misericórdia de Jesus, ou seja, para nós é impossível. Para nós, um leproso voltar a viver uma vida normal é impossível, mas para Deus é possível. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Para vocês é impossível, mas vocês têm que considerar que Deus considera possível. E vocês têm que incomodá-lo, vocês têm que pedir, orar para Ele, buscar a Ele por essas coisas que vocês consideram impossível para vocês. E aqueles leprosos chamam o Deus do impossível. E sabe o que Jesus fala para Jesus? Fica tão impressionado. Cara, Jesus olha para aqueles caras, eu fico imaginando, e fala assim, a Bíblia diz que ele teve muita compaixão deles, e ele fala assim para os 10, pessoal, pode ir lá no templo, eu que estou mandando, eles não podiam fazer isso, pode ir lá no templo, e levem a oferta, que o leproso leva, quando ele já foi curado. Meu Deus, os caras olharam um para o outro, cara, está ligado o que ele está falando? Ele está falando que a gente está curado. Mas eles não viram isso ainda. Mas eles foram, fé de criança. Fé de criança. Lá vai os leprosos, tudo arrebentado, tudo cheio de ferida, tudo sem dedo, tudo sem nariz. Lá vai eles. Mas Jesus mandou, eles foram. E a Bíblia diz que no meio do caminho eles começaram a perceber que eles estavam completamente curados, irmãos. Isso é fé. Isso é acreditar no Deus do impossível. Eles receberam. Só um que teve a grandeza. Eu vou voltar, eu vou seguir ele para sempre. Eu vou ficar com ele para sempre. E esse cara voltou, e ele era samaritano. E ele voltou para agradecer a Jesus. Sabe, irmãos, curas impossíveis. Tem o paralítico de Betesda. 38 anos o bichinho lá, irmãos. 38 anos o bichinho lá, esperando que a água se movesse, para que alguém tivesse misericórdia dele e jogasse ele dentro do ar. 38 anos. Tem um monte de gente na igreja que está esperando o milagre assim. 38 anos esperando que alguma coisa aconteça. Você tem que agir como criança. Jesus olha para aquele cara, olha na cara dele, olha para mim. O
que você quer, rapaz? Você quer ser curado? Eu quero, mas ninguém me joga na água. Você não está entendendo, rapaz. Pega logo esse leito daí, levanta daí, rapaz. Vamos embora daqui, sai fora daí, rapaz. Ele acredita, ele pega o leito dele e levanta e sai de lá curado. E o cego de nascença, que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva, passou na cara dele e mandou ele se banhar no tanque de Siloé. Quando ele voltou, que ele foi curado, ele foi preso. A polícia levou ele para prestar depoimento de onde ele é. Quem ele é? Ele não guarda o sábado. Você conhece ele? Ele diz: eu não sei quem ele é. Eu não sei de onde ele veio. Eu não sei nada sobre ele. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Nós acreditamos na cura do câncer. Nós acreditamos num Deus que cura a enfermidade. Nós acreditamos que Jesus levou sobre si as nossas doenças. Nós temos ensinado os nossos filhos, quando eles estão dodói, e nós oramos por eles. A primeira coisa que eles acreditam é na oração do papai e da mamãe, ou é no comprimido e no médico? Eu não estou falando contra isso, mas, irmão, nós estamos vivendo uma vida cada vez mais natural, cada vez mais humana, cada vez mais longe do sobrenatural de Deus, cada vez menos nós acreditamos no Deus do impossível. Se nós não conseguimos explicar, então nós não acreditamos mais. Qualquer coisinha que acontece no nosso corpo físico, porque falta fé, a gente já entra em desespero e em pânico. Eu vou morrer. Porque nós deixamos de acreditar no Deus do impossível. Nós precisamos voltar a acreditar, irmãos. Nós precisamos encher o nosso coração de fé. Nós precisamos voltar a ler nossa Bíblia e voltar a acreditar. O quarto grupo de milagres que Jesus operou, a cura dos distúrbios emocionais e espirituais. Jesus curou isso. Sim, ele curou. Tem a história de um cara que é chamado de Gadareno na Bíblia, Marcos 5:4. Irmão, olha só a situação desse cara. Ele quebrava algemas, ele quebrava cadeias, o cara completamente endemoniado. Quebrava os grilhões, despedaçava tudo. Marcos 5:4. Ele andava sempre de noite e de dia sem parar, irmão. Pensa, o cara não dormia. Pensa, um cara atormentado. Ele clamava, ficava gritando lá pelos sepulcros e pelos montes. Ele feria-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. Sabe, parece que tinha uma luta dentro dele, né? Um cara que ficava se cortando, um cara que todo mundo tinha medo dele, um cara que morava no meio da sepultura, um cara super atormentado pelo diabo. Mas quando ele viu Jesus, ele correu e adorou Jesus. Tinha alguém ainda dentro dele querendo socorro. Que homem desesperado. E aí, irmãos, Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? E os bichos dentro dele responderam: Legião, Legião, porque nós somos muitos. Pensa, irmãos, quantas pessoas adoecidas emocionalmente e espiritualmente na nossa geração. Quantas pessoas atormentadas pelo medo, atormentados pela depressão, atormentados por demônios, vivendo uma vida de pesadelos constante. E sabe, essas pessoas são crentes e não buscam o Deus do impossível, o Deus que tem autoridade sobre esses demônios. A Bíblia diz que ele já despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Elas já foram destruídas e tem um monte de crente oprimido por espíritos malignos. O que é isso, meu irmão? Que igreja é essa? Que geração incrédula é essa? Onde está o Deus, o nosso Deus que já venceu Satanás? Irmãos, Jesus chega com aquela legião e eles
Não manda a gente embora para o inferno não, senão a gente vai apanhar do diabo. Aí Jesus aproveitou um monte de judeu ali que estava quebrando um princípio sério da lei, criando o porco, e mandou os demônios para os porcos, e eles, naquela época era proibido, agora não é mais. E aqueles demônios pularam do abismo, e aqueles porcos, 12.000 porcos morreram. Sabe, irmãos, um pai que chega com Jesus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, fé de criança, o que foi, meu filho? O que foi? Eu chamei os teus discípulos, mas eles não acreditam no Senhor, eles não acreditam no Deus que o Senhor acredita, porque eles não fizeram nada. E o que foi, meu filho? O meu filho, ele é lunático, ele se joga no fogo, ele se joga na água, o bichinho está todo queimado, todo machucado, uma hora dessa ele morre. E Jesus, irmãos, usou a autoridade dele para libertar aquele menino também. Quem está comigo aqui? Nós não precisamos ser escravos do diabo, irmãos, porque dentro de nós mora o Espírito Santo. Como pode? Como pode isso? Como pode isso? Não, é porque falta a fé de criança. E o último lugar, sabe, nós precisamos, irmãos, acreditar de novo como criança, nesse Deus que é poderoso contra essas forças invisíveis que nos assolam. Então, por exemplo, uma força invisível da gravidade. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. O Pedro disse: Senhor, se és tu, olha essa fé de criança, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar no Deus que pode te fazer andar sobre o impossível. O Deus que pode fazer você andar sobre as águas. O Deus que pode criar um caminho para você onde não tem caminho. Nós precisamos voltar a acreditar no Deus que ordena e a tempestade se cala. Ele repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. É esse o nosso Deus, irmãos, que pode mandar a nossa tempestade dormir. Essa tempestade que está ameaçando você, que está deixando você desesperado, que está deixando você ansioso. Essa tempestade, se você confiar nele como criança, irmãos, basta uma ordem dele e essa tempestade se acalma. E vira um gatinho para você e vai ficar soprando no seu ouvido e te fazendo carinho. É isso que nós temos que voltar a acreditar, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.